questão de gênero, para mim mesma, é uma novidade, até o ponto em que foi uma coisa trazida pela prática mesmo da minha transgeneridade. Quer dizer, ao me reconhecer como pessoa transgênero, eu reconheci a questão de gênero. Uma amiga minha, a Maria Paula, que me chamou a atenção para isso a partir de uma tira que eu publiquei. Ela falou, escuta, você quer isso? E eu olhei e percebi que era muito mais denso o que estava se colocando ali na minha tira do que um mero jogo de fantasia, situações farsescas em que homens se vestem de mulher, Pernalonga se veste de mulher, Pica-Pau se veste de mulher. O vestir-se de mulher, da parte de homens principalmente, né, de personagens masculinos, sempre tem uma presença farsesca, né? Um caráter farsesco na dramaturgia, nos filmes, não sei o quê. Por quê? Por causa do tabu. É um tabu seríssimo. É uma proibição basilar. Assim, você não cruza esta fronteira. Você é homem, nasceu com pau, gosta de azul, torce para um time de futebol, se comporta de tal e tal jeito, vai casar com uma mulher, não sei o quê, ter filhos. Quer dizer, toda essa construção do que é ser masculino, né, do que é ser homem, eu vim a perceber o que existia enquanto questão ao experimentar em mim o desejo dessa transgressão, né, de sair da gaiola. Supõe-se que mulheres trans ou nascidas ou biológicas gostem de homens só, sabe? Isso é tão tolo, né? Em resumo, o que eu acredito e constato, na verdade, é que o sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero são três coisas diferentes. Sexo biológico é se você nasceu com uma genitália assim, assado, ou assim, assado, né? Orientação sexual é o seu desejo, se você gosta de transar com homens, com mulheres, com dois ou nenhum. Identidade de gênero é como você se dá em relação aos códigos que a sua sociedade estabeleceu para o que é masculino ou o que é feminino. Se você se conforma com ele, se você entra em conflito com ele, se você questiona, se você transgride, etc. E o grave é que a visão conservadora só admite uma possibilidade que essas três instâncias se organizem, que é a incoerência absoluta, quer dizer, em congruência absoluta. Quer dizer, pessoas que nascem com a genitália feminina precisam ter orientação adequada, que é desejar homens, e precisam se comportar como mulheres. Homens, idem, 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 idem. Então, essa exigência de congruência é que é o inferno, a ditadura que a gente vive. Compreender que isso é só um arranjo arbitrário, eu acho que é o grande passo. Queer, em inglês, ela quer dizer esquisitão, né? Esquisito, bizarro. E era uma palavra pejorativa que foi incorporada no linguajar dessas populações como algo como forma de construir identidade. A Judith Butler fala que isso é um momento muito rico da vida desses movimentos, quando eles conseguem usar a linguagem a seu favor, né? Quando eles conseguem neutralizar o ataque feito através da linguagem com uma incorporação, uma assunção daquilo, né? Tá, nós somos esquisitos mesmo. E, ao mesmo tempo, ela remete a um novo modo de pensar as questões que vinham vindo como feminismo, movimento gay, movimento de lésbicas e tal e tudo. Achou-se uma nova formulação que engloba essas identidades todas.
a descoberta da transexualidade e da transgeneridade também como participantes, apesar de serem coisas tão antigas quanto a humanidade, né, mas como parte do movimento também era relativamente recente. Então o termo queer se ajusta. Agora, em português, eu não sei o que poderia ser, não. É porque a gente fala gay, por exemplo. Ninguém está se preocupando em achar uma palavra para gay, que não seja viado, bicho ou coisa assim. Gay serviu bem para ele. Queer também pode servir. Não é uma questão de traduzir, né? O problema não é a tradução. O problema é isso. Nós vamos nos deixar submeter a fazer desse nome, queer, mais uma prisão, mais um limitador das nossas potencialidades, ou vamos usar isso para a luta, para conquistar terreno, conquistar território, introduzir uma ideia de liberdade maior dentro desta sociedade, né? Essa que eu acho que é a luta. E aí, se chamar queer, gay ou coisa que for, não é a questão mais importante mesmo. Provavelmente me consideram queer. Eu não nego muito nas coisas que me consideram por aí. Eu só não gosto que me chamem de crossdresser. Fala-se em transexuais como pessoas que necessitam fazer mudança genital, né? Redesignação genital. Eu seguramente não preciso, não me coloquei esse problema, essa questão da mudança genital, mas quero fazer transformações corporais. Implante de seio, por exemplo, não é uma coisa que me assuste, nem que eu estou considerando fazer isso, né? É esse problema de você ter palavras e coisas que, além de te servir como apoio identitário, te podem também limitar seus movimentos, né? Eu não gostaria de limitar. Eu gosto de me ver como alguém que está virando mulher, ou sendo mulher, ou, enfim, como mulher mesmo, porque isso dessacraliza essas igrejinhas, né? Eu comecei de maneira tímida, circunscrita em determinadas questões que hoje não são mais problema para mim, que é coisas como, o que vão pensar se eu comprar uma calcinha, né? As coisas desse tipo. Algumas questões foram sendo superadas e outras não. O uso de banheiro, por exemplo, quer dizer, a intersecção da minha transgeneridade, a condição de transgênero com os códigos sociais, me levou a um outro patamar. A questão do Feliciano e da Comissão de Direitos Humanos e Minorias também me levou para um outro patamar. De certa forma, um patamar que eu já frequentei. Minha vida tem momentos de militância política, em vários momentos dela, né? Só que agora eu estou lidando com uma questão que está dentro de mim, eu carrego ela. O que eu estou falando é de algo interno meu mesmo, a minha natureza, assim, né? O meu modo de viver. E daí sai uma ligação com outras pessoas que vivem experiências parecidas e que se traduz numa militância. A gente não se movimenta só na direção daquilo que existe, ou que você vá alcançar em vida, ou mesmo que você vá alcançar. Muitas vezes a direção já é o lugar, né? A placa já me satisfaz. A placa indicando já é a chegada, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso que eu já estou. Você acha que um dia a gente vai viver uma sociedade assim? A gente já está vivendo uma sociedade assim. Em algum grau nós já conseguimos, né? Nós estamos obrigando os reacionários e os conservadores a se explicar. Estamos obrigando eles a usar uma linguagem cada vez mais agressiva e explícita. Estamos conseguindo, e aí eu me coloco no coletivo que está conseguindo, em diversos países, avanços significativos, né, nos direitos de populações que antigamente eram corridas a pau, eram perseguidas, humilhadas e queimadas vivas, e tal, até há pouco tempo atrás, né?
O que a gente vive hoje é seguramente melhor do que 20 anos atrás. Eu estou te dizendo que 20 anos atrás uma pessoa como eu seria corrida a pau na rua. Como é corrida a pau na rua hoje no interior de Alagoas, ou do Acre, do Mato Grosso, não sei. Em algumas regiões do mundo ou do país, né? As pessoas são ainda atacadas como eram atacadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Quer dizer, ainda são atacadas hoje, mas há já um histórico de avanço assim que não é para ser desconsiderado. E não é otimismo ficar botando isso na conta, não. É o que está acontecendo mesmo. A leitura que eu faço dessa agressividade crescente da direita, né, de ressurgimento de grupos neonazistas mesmo, de ataques a nordestinos, a judeus, a negros e tal e tudo, para mim tem o significado de uma reação por parte de pessoas que não precisariam antes ter esse tipo de reação, né? Não é que gente fascistoide, que nem o Bolsonaro, não existisse antes. É que a própria ideia da construção de uma estrutura partidária e de busca de poder fascista mesmo no Brasil não era necessária. Né? Para que fazer se não é necessário? Está tudo rolando bem. Quer dizer, em um determinado momento essas coisas começaram a periclitar. E aí sim, precisamos nos organizar. O que importa é a gente conseguir a melhor fórmula possível para o objetivo, não de derrubar o Feliciano, não, é de avançar. Nós queremos que depois essa comissão seja melhor do que era. Nós queremos que a população entenda melhor como funciona a política, que pare de virar um bando de ranhetas dizendo que política é tudo igual, sabe? Esse tipo de merda assim, que não leva a nada mesmo. Esse tipo de pensamento nihilista, negacionista e conservador, no fundo, não leva a nada. E isso, sim, precisa ser superado. Então, os movimentos e as ações que a gente propõe em determinado contexto devem levar em conta a ideia de avançar, a ideia de incluir mais pessoas nisso, a ideia de compreender melhor como se dá a política. E aí sim, produzir uma mudança qualitativa no modo brasileiro de fazer política, né? Superar o elitismo. Me parece lógico e claro é que, em primeiro lugar, a visibilidade da orientação sexual, da identidade de gênero, tudo isso é importantíssimo e é politicamente vital que seja experimentado, que as pessoas vejam que o primo de fulano é transgênero, que a prima de fulano, que o primo nasceu mulher, que a prima não sei o quê, que fulano é gay, que outra é lésbica, que outros estão casados, que adotaram um filho, e que tudo isso está se dando no espaço social deles, né? E que isso não tem por que ser banido, não tem por que ser hostilizado. É a vida. Ao mesmo tempo que esse é um tipo de movimento que precisa acontecer horizontal e verticalmente também, porque o crescimento dessa fervura vai acabar gerando candidaturas e pessoas como chama, comprometidas com causas, né, com causas da agenda, que hoje se chama agenda LGBT, mas na verdade é uma agenda de liberdade, né? Estamos falando do gênero humano, não estamos falando só da população que tem esse desejo ou que tem essa condição. Nós estamos falando do gênero humano. Para dar um salto qualitativo, a gente precisa abrir o jogo, né? O filme sobre a vida do Harvey Milk mostra um momento decisivo na luta política americana, quando o Milk precisou convencer as pessoas que o direito à privacidade era inimigo do avanço político. Quer dizer, estava havendo ali uma proposta da direita de que fosse permitido demitir professores da rede pública por ser gay, né? E ele disse assim, essa emenda só vai ser derrotada se a população compreender que os gays estão em todo lugar, literalmente, né? É definir o desejo em si, quer dizer, androfilia, desejo por homens.
Ginecofilia, ou ginofilia, não sei. Desejo por mulher. Androginofilia, pelos dois. É tão assustador e complicado quanto falar homossexual, sabe? E talvez seja menos estigmatizante, né? Menos assim, quer dizer, aquela palavra homossexual passa a me definir, passa a me encarcerar dentro de uma coisa. Ah, eu sou homossexual, eu não posso olhar a bunda da Cleo Pires com interesse por causa disso. Ah, eu sou lésbica, eu não posso, sabe? Os nossos desejos devia ter mais luz nele, né? O foco devia estar neles. Daí a gente não ia precisar ser coisas, pertencer a clubes e ter carteirinha disso ou daquilo, né? Então, mulheres trans, por exemplo, podem transar com quem quiserem, né? Sem a necessidade de se dizer lésbica ou heterossexual ou o que for, ou ficar com um parafuso girando solto na cabeça. O que é que eu faço agora? Não sei o que sou. Claro que sabe, né? Você é você. Eu conheço várias pessoas, várias mulheres trans que casaram com mulheres. Inclusive, mulheres trans que fizeram operação, construíram neovaginas e tudo. E gostam de mulher e transam com mulher e são casadas com mulher. Constroem uma relação afetiva, sexual e tal e tudo, com mulheres ou com homens. Tem de tudo. O fato de ser difícil que uma sociedade pense, reflita e se liberte de determinados dogmas é um sinal da complexidade deles. Não estou fazendo pouco, não estou falando que é tudo uma grande besteira. Eu estou falando é que não há uma razão prática, biológica, ou seja lá o que for, para a sustentação desses parâmetros, né, que são culturais. Por que banheiro de mulher, por que banheiro de homem? Esse tipo de disposição não se ampara na biologia, não se ampara em nenhum tipo de consideração dentro dessa lógica que o conservadorismo quer invocar. Não, porque, afora o fato de que eu não acho que Deus fez assim, porque é assim, essa é a natureza. Não é a natureza, não é de jeito nenhum a natureza.